A Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa do Ministério Público tem atuado para proteger idosos em lar interditado aqui no DF, não é isso, né? E é uma tristeza, né? Se interditou é porque tem problema, porque não está sendo cuidado direito, precisa de coração, apoio, né? A Érica Leal vem com a gente ao vivo agora para trazer informações sobre esse caso. Por que esse lar São Francisco de Assis, que fica no Núcleo Bandeirante, foi interditado, que foi descoberto lá dentro, que depõe contra a unidade, hein, Érica? Bom dia para você. Bom dia, Neila. Bom dia, Cadengue. Bom dia a você que nos assiste aqui no DF no Ar. Olha, uma série de problemas estruturais, déficit de pessoal, dívidas de mais de 150 mil reais. São problemas que levaram a essa interdição pelo Ministério Público em 2023. Porém, veio à tona, veio a público dos familiares, das pessoas que regem aqui, que administram esse lar de idosos, apenas recentemente. Por quê? Porque o presidente, o ex-presidente, ele renunciou e deixou para trás toda essa situação aí complicada para os idosos que moram aqui e também para os familiares. Esta é uma instituição privada que já abrigou cerca de 60 idosos, mas hoje está com menos de 30, não pode receber ninguém mais e o pior, os que ainda estão aqui precisam de sair, Neila e Cadengue, eles precisam deixar o local porque a vigilância sanitária também interditou o local por falta de condições mínimas de sobrevivência aqui dentro. E qual é a situação? Pelo menos 27 pessoas estão nessa situação. 4 delas não têm família identificada. O GDF está trabalhando nessa situação para tentar abrigar em outro local, em outra instituição pública ou conveniada ao governo, mas não há vagas nesses outros locais. E também o Ministério Público está aí identificando, tentando, acionar as famílias daquelas pessoas que foram identificadas, sob pena, inclusive, de abandono do idoso. Para falar um pouquinho mais sobre essa situação, nós conversamos com um chamado interventor informal da instituição, que é o Leandro Ebert. Vamos ouvir o que ele disse para a gente? O que a gente encontrou no local foram muitas contas em aberto, né? O presidente que estava à frente, ele renunciou alegando problemas psicológicos, problemas pessoais, problemas psicológicos, estava internado e tudo mais. E as pessoas não estavam cientes dos problemas e da dívida como foi encontrada. A gente até agora não identificou um desvio, a gente não identificou algo nesse sentido, a gente identificou má gestão. Má gestão está presente, sem sombra de dúvidas, e, enfim, até má gestão no sentido de comunicação para os órgãos competentes, de movimentação na sociedade. Os familiares me noticiaram que não sabiam, né, da ordem das dívidas, né? Sempre viram dificuldades financeiras e sabiam da importância de doações e tudo mais. Sabem que a conta não fecha e depende da colaboração, né, da sociedade, mas eles falam que não sabiam da situação que estava, que se soubessem antes teriam intervido para não chegar na situação que chegou. Olha, uma reflexão que é importante a gente fazer aqui, a gente já mostrou aqui uma pesquisa que foi feita mostrando que o Distrito Federal é um dos piores lugares para os idosos viverem. Significa que a gente ainda não tem a consciência de que, se tudo der certo na nossa vida de não morrer no meio do caminho, a gente vai ficar velho. A população mundial está envelhecendo. A gente precisa estar preparado para atender a todas essas pessoas com qualidade, né? Com a qualidade que todo mundo merece. A gente não pode chegar no final da vida e descobrir que não tem suporte para a gente viver com qualidade. Precisamos criar espaços de qualidade, sustentar esses espaços e saber o que está acontecendo com os idosos que estão lá. Sim. Porque tem muita família que vai descobrir agora, não sabe porque não está acompanhando, porque não está visitando, não sabe que aquele idoso está passando necessidade lá, está passando por dificuldade. Érica, esse não é um problema isolado, né? Existem pelo menos 27 internos nesse momento que vão ter que sair daí para algum lugar a qualquer momento, né? Exatamente, Neila. Quando a gente iniciou essa reportagem, haviam ainda 37, mas aí esse número foi diminuindo à medida que os familiares foram contactados, mas a última atualização era essa, exatamente esse o número, né? 27 idosos ainda
vivendo aqui, sendo que 4 não tinham família identificada e os demais estavam sendo tentando, né, ser realocados para outras instituições, e a situação é essa: não havia instituições nem do governo, né, nem pública, nem conveniada ao governo do Distrito Federal. Aqui se trata de uma instituição privada, né, onde as famílias que custeiam esse valor, né, para a manutenção desses idosos por aqui. O problema é que, como você bem disse, né, nem sempre a família acompanha de perto. Segundo, né, as conversas que tivemos aqui com esse interventor, a situação era que havia dívidas, existe também um gasto mensal e isso não era comunicado aos parentes, aos familiares que chegavam até aqui. Então vamos ouvir um pouquinho mais o Ebert, né, o Leandro Ebert, sobre essa situação, Neila. A gente espera que a comunidade, que a sociedade continue ajudando. Os familiares realmente estão comprometidos. Em 2 dias, todas as micro-reformas praticamente foram feitas já. E a gente mandou esse dossiê para o Ministério Público, para eles saberem. A gente terminou ele depois da reunião, que aconteceu quinta-feira. E o Ministério Público pôde ver, né, a Vigilância Sanitária pode ver que realmente as coisas estão acontecendo. Existe uma ordem desses órgãos sobre qual que é o foco de atenção. Cozinha, seria cama, mesa e banho, e organização da enfermagem ali, medicação e tudo mais. Isso é prioritário, isso é urgente. Resolvido isso, apresenta e aí segue para a próxima etapa que virá, que é a reforma, porque a instituição só vai ser desinterditada caso as reformas físico-estruturais necessárias sejam feitas e aí, portanto, poderia ser admitido novos idosos, o rateio comum das despesas voltaria a se equilibrar e aí, com uma gestão profissional, a gente consegue tirar ele da situação onde está. Que eles consigam. Tomara, Obrigada, tomara. Érica. Vamos acompanhar de perto. Obrigado, Érica Leal, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta nesse assunto, claro, também, que é muito sério, muito importante. A gente vai acompanhar, com certeza, toda a evolução dessa história e essas famílias que tanto precisam também.